Olá, aluna! Olá, aluno da Universidade Católica de Brasília, do curso de Nivelamento em AutoCAD Básico. Nessa videoaula, nós vamos fazer a configuração das cotas para você realizar elas no seu arquivo de AutoCAD. Então, vamos ver como é que isso pode ser feito. Na nossa aula anterior, eu estava fazendo os textos, as configurações de texto. Vou aqui apagar a configuração de texto, vou dar aqui um zoom estendido para a gente conseguir visualizar o desenho como um todo. Como é que eu faço isso? Eu clico em Z, de zebra, dou Enter, depois eu coloco as letras EST e dou outro Enter. Esse zoom estendido faz com que todo o desenho que tiver na minha área de trabalho, ele apareça. Então, vamos aqui iniciar nossas configurações de cota. Então, nessas configurações de cota, de novo, a gente vai acessar lá o menu superior, a aba Anotação, a gente tem aqui a barra de ferramentas Texto e em seguida, logo ao lado dela, a gente tem a barra de ferramenta Cotas, tá? Eu vou clicar aqui na seta, nessa setinha aqui em 45 graus, essa setinha chanfrada, inclinada, e você vai ver aqui que aparece uma janela. Nessa janela tem o gerenciador de estilo de cota. Você pode perceber que, claro, né, assim como na configuração de texto, assim como na configuração de layer, o meu arquivo ele já está todo configurado. Então eu tenho aqui várias cotas para usar em diferentes escalas, nas diferentes escalas que eu quiser, tá? Isso aqui, como eu já falei anteriormente, isso permite que você deixe já o seu arquivo pronto para ser utilizado e você não tenha que repetir sempre, refazer sempre essas configurações iniciais para poder começar a utilizar o seu programa. Então, para fazer essas configurações, a gente clica em Novo. E, em Novo, eu vou colocar aqui o nome do estilo que eu quero, tá? Qual o estilo que eu quero realizar? Lá no tutorial de vocês, eu coloquei o passo a passo da realização de uma cota, de cotas que são indicadas para serem utilizadas na escala de 1 para 50, tá? Então, você vai, depois dessa videoaula, você vai realizar esse exercício de fazer esse novo estilo de cota. Mas eu vou abrir aqui só para a gente verificar o que tem nas cotas, né? Cliquei aqui em continuar, abre uma nova janela aqui, que está aqui como cópia da cota na escala de 1 para 50. E aí vai aqui, ó, primeira coisa aqui que vocês podem perceber que nós temos várias abas, tá? Então a gente tem a aba linhas. O que vai ser essa aba linha? A aba linha é justamente a linha da cota. Então aquela linha em que você pode colocar o número, que é a cota, acima da linha ou entre, né, essas linhas, conforme a NBR 10126. A gente também tem aqui símbolos e setas, tem a aba texto, tem a aba ajustar, a aba unidades primárias, unidades alternativas e tolerâncias. Então aqui na aba linhas, você pode ver aqui primeiro, aqui linhas de cota, qual a cor, né? Aqui a gente colocou aqui por camada, que é a linha do layer, que vai ser utilizada. O tipo de linha e a espessura da linha também por bloco, porque também está relacionado à camada, está relacionado ao layer. Estender além das marcas, ou seja, vai ser aqui o quanto que você está colocando de linha auxiliar, para a gente conseguir perceber aonde que essa cota está aferindo as medidas. Linhas de extensão também relacionadas ao layer que está sendo utilizado, e estender além das linhas de cota e deslocar da origem, aqui também, porque são essas configurações aqui que estão relacionados com a linha em que a gente coloca o número, ou seja, a gente coloca a dimensão. Aí vamos aqui na segunda aba, que é a aba símbolos e setas. Então aqui tem as pontas da seta. Então tem o primeiro, tem o segundo e tem também a linha de chamada. Vocês podem perceber que aqui seria o primeiro, aqui seria o segundo, ou seja, os limites ali da medida, do que a gente quer medir. Então a gente tem vários, se a gente pegar e observar.
tá? A gente tem uma seta que é uma seta que está toda achurada, né? Com achura sólida, ou seja, ela está toda preenchida. A gente tem ela vazia, a gente tem um ponto, a gente tem inclinado, tem aberto e por aí vai. São várias, tá? Para o ramo de construção civil, nós utilizamos traço de arquitetura, que vai ser o quê? Que vai ser um limite em 45 graus. Então é isso que a gente utiliza. Por exemplo, ponto vai ser muito utilizado lá na engenharia mecânica. Preenchida fechada, muito utilizado na marcenaria, no desenho industrial. Então aqui a gente utiliza traço de arquitetura, segundo também traço de arquitetura, para manter o padrão, inclusive nas linhas de chamada. O que são as linhas de chamada? São aqueles textos que às vezes a gente precisa colocar ali no objeto para dizer o que aquilo ali significa, o que é aquilo ali. Tamanho da seta, também aqui relacionado à escala. Marcas de centro, quando a gente quer marcar uma cota que vai pegar um raio, por exemplo. Aqui tem quebra de cota, ou seja, o quanto que você distancia e depois esse traço ele não aparece mais. Símbolo do comprimento do arco, aqui antes do texto de cota. Cota do desvio do raio e também aqui a altura do texto que vai aparecer. Depois a própria questão do texto, então isso daqui é interessante porque você já pode pegar lá do texto que você configurou, já vem com a configuração certinha. E aí aqui a cor do texto, sempre é interessante modificar a cor do texto para você não confundir as camadas, para que você não confunda as cotas como um todo e que esse texto ele sempre fique bem aparente. Então você pode colocar esse texto acima, você pode colocar ele, claro, é importante que você coloque ele centralizado e aqui a gente sempre faz a leitura da esquerda para a direita, alinhado com a linha de cota. Aqui tem alguns ajustes, que geralmente essa parte aqui já vem padronizada pelo AutoCAD. E em relação a unidades primárias, dentro do ramo da construção civil, a gente sempre se utiliza de 2 casas decimais após a vírgula, tá? No caso, não vai ser após a vírgula, vai ser após o ponto, tá? Então, a gente coloca o ponto como separador decimal e após sempre 2 casas decimais. A gente sempre está trabalhando em escala métrica, tá? Unidades alternativas, só se você quiser. E isso aqui também é padrão do AutoCAD. E aí você consegue ter a configuração das cotas que você vai utilizar. Clicou em fechar. Aí digamos que eu queira aqui realizar uma cota. Você pode até perceber aqui que minhas cotas, elas já estão... esse projeto aí já está todo cotado. Mas eu vou entrar aqui no layer, né, de cota e vou ensinar vocês aqui como que eu posso colocar uma cota no meu projeto. Então aqui eu tenho uma cota linear, né? Clico no primeiro ponto que eu quero cotar, clico no segundo, puxo a cota, tá? Então posso perceber aqui que da parede externa até o final do boneco eu tenho 25 centímetros. Digamos que eu queira continuar, porque eu quero cotar isso aqui tudo. Basta eu clicar aqui em continuar. E aí ela vai partir para mim do último lugar que eu cotei. Ou seja, de forma bem simples, para eu sair, basta eu colocar ESC, que eu acabo saindo do comando. Então, faça suas configurações de cotas conforme o tutorial. Lá no tutorial também tem um vídeo auxiliar, que vocês podem, caso tenham dúvidas, também assistir, para que esse conteúdo fique mais assegurado. E eu encontro vocês na próxima videoaula. Até lá!